Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos em 2 Pedro, agora no capítulo 3, versículo 1 a 4, resumidamente, desse capítulo 3, diz assim: Amados, recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Escarnecedores com seus escárnios nos últimos dias. A primeira exortação de Pedro aqui é que recordemos as pessoas que foram levantadas pelo Senhor para anunciar a sua palavra. Jesus já disse no Evangelho: quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem rejeita a vossa palavra, rejeita a mim. E quem aceita a vossa palavra também me aceita. E quem me aceita, aceita o Pai que me enviou. Então, nós vemos nas Sagradas Escrituras que a palavra dos profetas e as palavras das pessoas são levantadas para anunciar o Evangelho, tem o peso da eternidade atrás de si. Porque são pessoas chamadas por Deus e portadores da sua palavra. São pessoas santas. São santos profetas. Não são qualquer pessoa. Não são qualquer pensador, qualquer intelectual, qualquer influencer, como se diz hoje. Mas pessoas cuja vida estão alinhadas com a mensagem que portam. Daí o peso de suas palavras e a grave responsabilidade de atentar para suas advertências. Se o mundo não aceita, se o mundo zomba e continuará zombando da mensagem do Evangelho, o juízo virá por aquilo que representam pessoas chamadas por Deus para anunciar suas palavras. Isso nós temos que entender, segundo a palavra de Deus, recordar as palavras dos profetas, recordar as profecias e tudo que a Escritura nos adverte sobre esses últimos dias. Agora, falando de novo sobre os últimos dias, que aqui aparece a expressão últimos dias, de novo aparece aqui essa expressão. Nos últimos dias surgirão escarnecedores dizendo: cadê? Cadê? Não acontece nada. Bom, na palavra de Deus temos dois sentidos para os últimos dias, vamos recordar isso. O sentido que aparece em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, e o sentido que aparece em Atos dos Apóstolos capítulo 16 e 17, que é um sentido mais amplo das etapas finais e mais definitivas da marcha do reino de Deus no mundo. Porque Hebreus diz que nos últimos dias o Senhor tem falado pelo seu Filho, ou por Jesus, ou mais estendidamente pela igreja, porque o falar da igreja é o mesmo falar de Jesus. Nos últimos dias, que últimos dias são esses? Desde o advento do Evangelho em diante, e em Atos, desde o Pentecostes em diante, porque a profecia de Joel que falava sobre o Pentecostes dizia: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, que é sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e etc. Essa profecia começa a acontecer do Pentecostes em diante. E Jesus tem falado à humanidade através do seu corpo, que é a igreja. Então, num estendido maior do sentido de últimos dias, ele é um espaço de tempo que está entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. São 2.000 anos, 2.000 anos já, ou mais, de anúncio do Evangelho. É um tempo longo para nós, cronologicamente. No sentido geral, é o espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É a etapa final da marcha do reino de Deus que aparece com a vinda de Cristo, com a vitória de Cristo, com o anúncio do Evangelho e com o Pentecostes, daí para frente, a etapa final. É um tempo mais demorado. Mas aqui, obviamente, Pedro está falando em um sentido mais restrito, nos últimos dias, como os dias próximos à segunda vinda de Cristo. Não os últimos dias do reino de Deus, mas os últimos dias próximos da segunda vinda. A palavra de Deus fala aqui, no livro no Novo Testamento, nos últimos dias aparece nesses dois sentidos. E nós lemos lá no começo da primeira carta que Pedro havia dito: o fim de todas as coisas está próximo, sendo prudente, abei de vossas orações. Já lemos no começo da primeira carta de Pedro essa expressão. Será que Pedro achava que estava perto dos seus dias? Provavelmente sim, mas aqui ele já dá a entender como os últimos dias num sentido mais demorado. As duas coisas aparecem. Paulo também é assim. Num momento ele parece dar a entender que os últimos dias eram os seus dias, e em outro momento ele já dá a entender que ia demorar um pouco mais. E aqui nós vemos essas duas coisas nas cartas de Pedro. Se na primeira carta ele dá a entender que os últimos dias seriam seus próprios dias, aqui ele já dá a entender como uma demora. Porque ele diz: nos últimos dias virão pessoas zombando da promessa da segunda vinda. Ele já dá a entender que vai demorar um pouco mais nessa passagem.
Porque a segunda vinda de Cristo é uma promessa e as pessoas falam hoje em dia com os fatos que estão acontecendo agora em 2020, 2021, com lockdown, com pandemia e tudo mais. Há uma perspectiva de segunda vinda por aquilo que tem acontecido no mundo, a unificação do mundo, o governo mundial, essas coisas são profetizadas, são sempre relacionadas com a manifestação do anticristo, governo mundial, governo global, isso sendo implementado com um tal de grande reset nesses nossos dias. Então as pessoas começam a dizer, estamos nos dias finais. E outras pessoas dizem, não, mas todas as gerações acham que estão nos últimos dias, e sempre demora mais do que se pensa. Curiosamente, eu vi um tal de irmão Rubens, uma pessoa que tem lá o Verdade Revelada, Verdade Oculta. Tem Verdade Revelada, tem Verdade Oculta. Acho que do Rubens aqui é Verdade Oculta. Verdade Revelada, você acha que é do Neemias Gomes, se não me engano. Bom, esse irmão Rubens, ele mesmo entra entre os obatores, porque ele fala, poxa, as pessoas ficam falando que está acabando, mas nunca acaba. E curiosamente aparece um comentário desse irmão Rubens, que tem vários vídeos falando justamente dos tempos do fim. Achei estranho até esse comentário dele. Mas o fato é que, obviamente, há pessoas no meio da igreja que dizem, olha, as pessoas sempre dizem que está perto, mas sempre erram. E há realmente várias pessoas que marcaram datas para a segunda vinda de Cristo e erraram. Grupo de Testemunho de Jeová, Adventistas e outros, só o Senhor é Deus, várias igrejas marcaram datas e erraram. Mas o erro de marcar a data não é a mesma coisa que dizer que estamos perto do fim. Porque o próprio Senhor Jesus diz, quando vocês virem essas coisas acontecendo, erguei os olhos aos céus, porque está próxima a vossa redenção. Então, realmente, o Senhor deu indícios. Será que estamos perto ou não? É difícil acertar. Será que daqui a 10 anos o Senhor volta? Não. Mas aqui Pedro está falando de pessoas do mundo que zombam a respeito dos sinais, porque o mundo sempre foi mundo há muito tempo, e se apoiam em um tipo de normalidade enganosa, porque a segunda vinda virá como laço sobre os habitantes da terra. E as pessoas que zombam da segunda vinda, os mundanos, não os crentes que às vezes até ponderam acertadamente, olha, às vezes se pensa que está perto e está um pouco mais longe, vamos devagar com isso. Eu até não discordo tanto dessas pessoas, mas as pessoas do mundo vão sempre zombar. E à medida que os sinais vão se precipitando, à medida que os fatos vão se precipitando para o fim de todas as coisas, as pessoas do mundo vão sempre zombar, porque para eles é conveniente que não há juízo algum. Eles não acreditam na segunda vinda, né? Nem que eles achem que os sinais não apontam para a segunda vinda. É que eles simplesmente não acontecem nada. E como parte de sua zombaria, para eles não acontece nada, não há um fim para eles, para os mundanos. E como parte da sua zombaria, eles vão evocar o fato de que as pessoas estão falando do fim há muito tempo e esse fim não acontece. Mas Pedro está querendo dizer assim, aqui que justamente isso, que vai acontecer sim. Tem um dia marcado sim e há sinais sim para esse fim. Podemos até especular se os tempos atuais são o tempo próximos ao fim ou não, mas esse fim virá e os sinais estão aí também. Depois, continuando, no mesmo raciocínio, no versículo 5 a 7, resumidamente, Pedro fala assim, porque esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, e veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O que Pedro adverte aqui é de uma cegueira voluntária que as pessoas se impõem, esquecendo-se dos antecedentes do juízo. Porque vários juízos parciais são um sinal do juízo definitivo que haverá na segunda vinda de Cristo. Os juízos parciais são um sinal ou um pré-anúncio do juízo definitivo. E é tão curioso isso, porque existe na escatologia, por exemplo, um ponto de vista preterista, que faz parte da escola pós-milenista de interpretação. Vou falar isso mais para frente, quando chegarmos perto do Apocalipse, eu vou dar uma pincelada nas escolas escatológicas. Não vou tratar disso agora. Mas há essa opinião de que, por exemplo, as profecias que falavam da grande tribulação já aconteceram na época da destruição de Jerusalém. É um ponto de vista preterista, que aponta para o passado, e diz que algumas profecias escatológicas que comumente acreditamos que vai acontecer próximo da segunda vinda de Cristo, já aconteceram, na verdade.
Será que isso é fato? Será que isso é verdade? Isso é verdade, sim. Porque se nós pegarmos, por exemplo, assim, as expressões que aparecem em Mateus e as expressões que aparecem em Lucas sobre o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo, nós vamos ver um paralelismo entre os fatos relacionados à destruição de Jerusalém e os fatos relacionados com a segunda vinda de Cristo. Então, no que nós vamos acreditar? Eu acredito em ambos, porque um juízo parcial é o aceno profético do juízo definitivo. As escrituras inteiras estão cheias disso. Já mencionei aqui várias vezes a profecia que fala: caiu a grande Babilônia, está lá em Apocalipse. Ela já aconteceu historicamente lá em Isaías, quando Isaías fala da destruição da Babilônia. Isaías e Jeremias profetizaram sobre a destruição da Babilônia. E as mesmas expressões aparecem em Apocalipse, referindo-se ao fim dos tempos, referindo-se ao que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Então, as duas coisas são verdadeiras. Já aconteceu na destruição de Jerusalém? Sim. Mas a destruição de Jerusalém é a imagem profética do fim dos tempos. E a tribulação que veio aos judeus naquele tempo é a imagem profética da grande tribulação que ainda está por vir. E Pedro, quando fala aqui, fala que as pessoas não levem em conta que o mundo foi criado pela água e foi destruído pela água no dilúvio. E que os novos céus e a nova terra que agora existem, aliás, que os céus e a terra que agora existem, estou precipitando aqui as coisas, os céus e a terra que agora existem têm sido entesourados para o fogo. Se uma primeira geração de juízo houve pela água, a segunda geração do juízo virá pelo fogo na segunda vinda de Cristo. A água e o fogo são os elementos de juízo no fim dos tempos. Porque nesse dia que é o grande dia do juízo, os céus e a terra passarão pelo fogo. Pelo fogo. E Pedro chama a atenção para o fato de que, se já houve um juízo parcial, haverá um juízo pleno. Se no primeiro juízo parcial, pelo dilúvio, houve o juízo através da água, o juízo completo e a depuração e purificação de todas as coisas, na segunda vinda de Cristo, virá pelo fogo. O dia do juízo aqui, que é o dia da segunda vinda de Cristo. E aqui não vamos entender que termos diferentes significam coisas diferentes das Escrituras, porque essa é uma mania que existe na igreja, dos pastores e exegetas e eruditos de toda sorte. Tem essa mania de achar que termos diferentes significam necessariamente coisas diferentes. Porque a segunda vinda de Cristo é profetizada desde o Antigo Testamento. E aparece como o dia de trevas, como o dia do juízo, o grande dia da ira, várias expressões aparecem, mas significam o mesmo termo. Significam o mesmo fato, aliás. Aliás, os termos são diferentes, mas o fato é o mesmo, na verdade. Porque aqui fala que o grande dia de juízo será o dia da destruição dos ímpios. E aí, novamente, temos que entender que destruição aqui é condenação. Destruição aqui não é aniquilamento, como acreditam os adventistas e testemunhos de Jeová. Não há aniquilação, há condenação eterna. Porque todas as coisas serão passadas pelo fogo do juízo na segunda vinda de Cristo. Os céus e a terra passarão pela regeneração. A regeneração dos céus e da terra é esse juízo que haverá no momento da segunda vinda de Cristo, que alcançará não apenas a raça humana, não apenas os anjos e os homens rebeldes, mas a criação inteira. Essa é a amplitude maior da segunda vinda de Cristo, a qual nós devemos atentar. Nós não temos uma passagem exaustiva que fala todas as coisas que acontecerão na segunda vinda de Cristo, mas temos passagens que falam de todas as coisas que acontecem. E não há nenhum fato escatológico que acontecerá em um outro dia que não seja a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento acontecerá nesse dia. A ressurreição final acontecerá nesse dia. O juízo final será nesse dia. E os céus e a terra passarão pelo fogo nesse dia. Tudo será destruído nesse dia, como nós vamos ver aqui à medida que avançamos na passagem. É um dia de juízo e de renovação. E nós temos que entender a segunda vinda de Cristo como um evento completo, como claramente é dito nessa passagem. Os versículos seguintes diz assim: todavia uma coisa, irmãos, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos,
E 1000 anos como um dia. A questão é essa. A questão é que aquilo que parece ser demorado para a perspectiva humana de tempo é como um dia para o Senhor. 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Eu diria que 2000 anos é como um dia e um dia como 2000 anos também. Porque esse é o tempo que já faz que estamos esperando pela segunda vinda de Cristo. O intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo já duram 2000 anos e mais. Mas para o Senhor não existe essa demora. O tempo do Senhor é diferente do nosso. O tempo do Senhor. Porque o Senhor vê todas as coisas nessa terra da perspectiva do eterno. E nós vemos da perspectiva temporal. E aí faz muita diferença isso. A perspectiva do Senhor é uma perspectiva plena. A nossa perspectiva é uma perspectiva parcial. E só vai mudar isso no dia eterno, que é esse dia de segunda vinda. E esse tempo, que é uma demora para nós, é uma demora mal compreendida. Se as pessoas zombam e dizem, mas sempre o mundo foi mundo, nunca acabou. O mundo acaba para quem morre. São essas coisas que se falam no mundo. E essa demora é mal compreendida, porque no texto diz que é um tempo de misericórdia. O Senhor não retarda a sua promessa. E as pessoas confundem essa ausência de juízo ou essa demora de juízo com ausência de juízo. Essa demora, que é a misericórdia, é entendida erroneamente como ausência de juízo. A misericórdia não é significado de ausência de juízo. O fato de Deus ser misericordioso não significa que não há juízo e nem condenação, porque é uma das confusões comumente feitas hoje em dia. Quase que não se pode falar em juízo e condenação eterna hoje em dia. Não se pode falar mais nisso. Porque aquilo que já é um erro da teologia liberal está hoje em dia somado com o politicamente correto, que já tem penetrado nas igrejas. Você não pode falar que a pessoa pode ter se perdido. Mesmo que ela tenha vivido uma vida devassa, mesmo que ela tenha vivido no homossexualismo, na devassidão, você não pode falar que ela pode ter se perdido. É errado falar isso. É claro que é ocioso dizer quem salva e quem se perde em relação a artistas, como acontece hoje em dia. É ocioso dizer isso realmente. Mas o fato é que o juízo vem. E a demora é uma extensão da misericórdia de Deus, e não a ausência de juízo. Nós temos que ter entendimento sobre isso. E não irmos nessa valsa secular de achar que não há juízo e nem condenação, enquanto a passagem fala claramente que sim. E, por outro lado, entendemos a misericórdia e o amor de Deus como se isso fosse uma ausência de juízo, como se Deus não fosse mais julgar. Como se tudo aquilo que a Bíblia falou sobre juízo tivesse se passado. Não, agora Deus é misericordioso e amoroso. Não vai julgar mais ninguém, o Senhor. Porque as advertências bíblicas são justamente no sentido de que haverá um juízo e nós temos que preparar para esse juízo. Tanto no sentido particular, quanto no sentido da segunda vinda de Cristo, que é o juízo final e definitivo sobre todas as coisas. Depois diz assim, no versículo 9 a 10, resumidamente, continuando. Não retarda o Senhor a sua promessa. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esse dia terrível, que é o dia do Senhor, que é o dia da segunda vinda de Cristo, virá como ladrão. Ele virá como ladrão. E aqui eu quero dizer uma coisa. Existem escolas escatológicas que falam que o dia do arrebatamento não é o dia da segunda vinda, o dia do arrebatamento. No entanto, os mesmos elementos que aparecem em uma e em outras passagens aparecem como descrevendo o dia do Senhor. Aqui, por exemplo, esse dia virá como ladrão. E que dia? O dia que virá o fogo do juízo sobre a criação, onde os céus e a terra passarão com um estrepidoso estrondo. O que é um estrepidoso estrondo? É um som poderoso, como de uma trovoada. Um ruído tremendo, um estrondo poderoso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. É o que está dizendo aqui. Haverá um som como uma trovoada, mas um som muito mais potente que uma trovoada. Estrepidoso estrondo. Também o Senhor Jesus disse que quando ele voltasse, ele viria como ladrão, quando ele fala da sua segunda vinda, e que todo olho verá essa segunda vinda, será como ladrão, ele fala que será como ladrão. Aqui fala que esse dia como ladrão será o mesmo dia em que os céus e a terra passarão como um estrepidoso estrondo. Mas algumas pessoas, sei lá por quê, acreditam numa vinda secreta, que não aparece em lugar nenhum das Escrituras.
Porque veja que essa vinda como ladrão, que muitas vezes as pessoas pegam essa expressão como ladrão, para dizer que virá secretamente, como ladrão secretamente. Não. Porque aqui a vinda como ladrão é a vinda em que haverá um estripidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Como isso vai ser secreto? Como será secreto uma vinda com estripidoso estrondo, com clangor de trombetas, com voz de arcanjo, com todos os elementos? Porque se não temos uma passagem exaustiva sobre a segunda vinda de Cristo, nós temos várias passagens que falam das coisas que acontecerão na segunda vinda de Cristo. Essa passagem, por exemplo, deve ser somada a outras que destacam outros fatos. Se Paulo fala, por exemplo, que a ressurreição final acontecerá na segunda vinda, somando-se a isso aqui, teremos um quadro completo da segunda vinda como o fim de todas as coisas. Então não haverá períodos intervenientes na segunda vinda de Cristo. Porque o que se segue depois? Se segue a eternidade. Como é que vai ter um milênio depois disso? Se os elementos se desfarão embrasados, se os maus já foram julgados e lançados na condenação. E aqui nessa mesma carta de Pedro já vimos que os anjos rebeldes serão condenados nesse mesmo dia. Se tudo isso acontecer nesse dia, como haverá um período de intervalo entre uma vida supostamente secreta e uma vida visível? Ou um reinado milenial depois disso tudo? Como assim? Porque esse evento é um evento pleno e completo. Os céus e a terra foram contaminados pelas rebeliões. A rebelião de Lúcifer e a rebelião do homem na terra contaminaram a criação inteira. E toda a criação será refeita aqui. Céus e terra, a criação será refeita. Passará pelo fogo do juízo. Os elementos se desfarão abrasados. Porque Paulo diz lá em Romanos que toda a criação geme e suporta angústia, porque ela está sujeita à vaidade. Esse dia, que é o dia da segunda vinda de Cristo, esse dia que o Senhor virá como ladrão, significando apenas que ele virá repentinamente, não que ele virá de modo secreto. Esse dia aqui é o dia que os céus e a terra passarão com um estripidoso estrondo. Não será de modo algum evento secreto. E não haverá necessidade de duas vindas separadas por 7 anos entre uma e outra. Porque uma vinda só, final e completa, trará fim a todas as coisas. O que nós temos que entender é o que as Escrituras falam, que a primeira e a segunda vinda de Cristo são completos em sua finalidade. Se as Escrituras falam claramente que a primeira vinda de Cristo trouxe a redenção não só para o gênero humano, não só para o ser humano, mas para toda a criação, isso é claro lá em Romanos, isso. Se a primeira vinda de Cristo já trouxe a redenção para todas as coisas, a segunda vinda de Cristo trará a completude dessa redenção, como um evento final e completo de fim de tudo. Temos que entender isso, aqui é claro. Então as crenças assim que existem por aí, as crenças pré-milenistas de duas vindas, uma secreta e outra visível, tem 7 anos ainda de tribulação, 7 anos fechado ainda, entre uma vinda e outra, 7 anos de intervalo. Depois um milênio ainda depois da segunda vinda. A segunda vinda aqui é um evento completo, não tem como ter 7 anos entre uma suposta duas vindas de Jesus ou 1000 anos depois da segunda vinda ainda. Porque o evento final e definitivo é esse, o que virá em seguida disso é a eternidade. Não vão ser 1000 anos. Não temos duas vindas separadas, é uma vinda só, uma segunda vinda só, e não temos também 1000 anos depois disso, porque aqui já é o juízo, é o fim de todas as coisas. Depois do versículo 11 a 18, resumidamente, finalizando, diz assim: visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Vós, porém, amados, prevenidos de antemão, acautelai-vos. Meu Deus, mais claro do que isso é impossível. Mais claro do que isso é impossível. Todas as coisas vão assim, serão assim desfeitas. Na verdade, nós estamos em uma etapa do reino de Deus, rumando para a eternidade. Porque depois da segunda vinda de Cristo, segundo tudo isso que está escrito aqui, virá o fim de todas as coisas. E os novos céus e a nova terra. Está claro nessa passagem. Se toda a criação será destruída na segunda vinda de Cristo, os novos céus e a nova terra serão colocados em seguida. Porque a vida de Cristo é que traz tudo isso. O que nós temos que entender é que os eventos escatológicos são efeitos da segunda vinda de Cristo. A ressurreição final, a destruição dos ímpios, a condenação de todos os infiéis, anjos e homens, novos céus e nova terra, tudo isso
será efeito da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, como evento final e definitivo, trará tudo isso. Trará a eternidade sob suas asas. Porque as Escrituras afirmam isso em várias passagens. Não tem como haver esses períodos intervenientes que colocam muitas vezes na escatologia. E o fim também será um fim quando o Senhor der a ordem, quando o Pai der a ordem a considerar tudo isso. Portanto, não há esse fim científico das coisas, da entropia, do Sol escurecer cientificamente daqui a bilhões de anos, nada disso. O fim virá por ordem soberana de Deus. A segunda vinda será esse comando do Pai que trará a segunda vinda com os anjos, com o juízo e com todos esses eventos finais em sequência, sem período de 7 ou 1000 anos entre eles, em sequência. Por isso nós devemos viver em santo procedimento, porque a nossa única salvaguarda para esse grande dia é estarmos vivendo em santo procedimento, para assegurar nosso lugar na eternidade com Deus e não com os perdidos. Eu me lembro uma vez que estava falando sobre essas coisas no escritório, história da Ford lá em Itanhaém, e uma das pessoas que estavam lá, obviamente pessoas do mundo, perguntando sobre isso, falei desse juízo, descrevi esse quadro terrível que aparece aqui, em que a vinda de Cristo traz o juízo sobre tudo e todos, e condenação, inclusive. Eu me lembro que uma pessoa lá, uma secretária lá, falou: eu quero estar morta nesse dia. Ficou toda atemorizada. Eu quero estar morta nesse dia. Aí eu falei para ela: eu tenho más notícias. Ninguém estará morto nesse dia. Porque esse momento aqui é o momento da ressurreição também. A ressurreição acontece nesse dia também. Embora não esteja mencionado aqui, porque o enfoque de Pedro é sobre a destruição e o fim de todas as coisas, esse é o enfoque de Pedro nas passagens, mas a ressurreição acontecerá nesse dia também. Assim como o arrebatamento e todo o resto, tudo acontecerá na segunda vinda de Cristo. Não existe evento escatológico que acontecerá num outro dia que não seja na segunda vinda de Cristo. E aqui fala, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Os novos céus e nova terra virão em seguida. Por quê? Porque os céus e a terra passaram já como estrondo. É o que diz também em Apocalipse. Vi novos céus e a nova terra, porque os antigos céus os velhos céus e a velha terra já passaram e o mar já não existe. Está lá em Apocalipse 22. Novos céus e a nova terra é o estatuto eterno, é a Nova Jerusalém, que desce do céu ataviado como noiva. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo. Quando se diz que Jesus vem buscar a igreja, não está falando de um arrebatamento parcial. Está falando desse evento aqui. Porque a Nova Jerusalém virá como novos céus e nova terra, não como outra coisa qualquer intermediária. As bodas do Cordeiro acontecem nesse dia também. Então, por causa disso, é que nós temos que andar como prevenidos de antemão, vivendo em vigília e em cautela, vigiando sobre todas as coisas, porque nós temos de ter diante dessas coisas, diante dessa tremenda revelação, o andar prudente de quem já é prevenido dessas coisas, como aquelas pessoas que constroem a sua casa sobre a pedra e não sobre a areia, porque as pessoas do mundo serão pegas de surpresa nesse dia, que apesar de todos os eventos que são sinalizadores para nós, as pessoas não acreditarão neles. Não acreditarão. Se haverá pessoas zombando, cadê? Então os sinais não serão advertentes para quem não acredita, são advertentes para nós que esperamos a vinda do Senhor. Então aqui, a advertência para nós é que vivamos sobriamente, não como aquelas pessoas que recebem a dispensação de Deus e ficam depois, o Senhor está demorando, e começa a fazer as coisas do seu próprio modo. Há várias parábolas advertindo contra isso. Nós temos que ser como as virgens prudentes, que estão acordados e vigilantes para a vinda do novo, para entrarmos nas bodas do Cordeiro e nos novos céus e na nova terra que virá em seguida desse dia tremendo para nós. Amém? Deus abençoe os irmãos.